Existem dois tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários: a indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes, onde essa e outras frases chocantes aparecem, você muito provavelmente pensou duas vezes ou levou um susto quando, por exemplo, recebeu uma nova notificação pelo seu telefone. Esse filme foi lançado no Festival de Sundance em fevereiro desse ano, mas viralizou mesmo agora, em setembro, quando entrou para o catálogo da Netflix. Esse docudrama, uma mistura de documentário com cenas dramatizadas, é uma oportunidade rara de entender o que acontece do outro lado das telas de computadores, de tablets, de celulares. Eu estou falando das mesas de decisão dos gigantes de tecnologia como o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Google. O Dilema das Redes mostra como o vício em redes sociais e aquela letargia que a gente sente às vezes quando a gente fica rolando e ao mesmo tempo não lendo nada na nossa timeline, elas não são efeitos colaterais do uso exagerado das plataformas, como muita gente pode pensar. Não, elas são propositais, são fruto de estratégias cuidadosamente pensadas para, segundo o documentário, deixar a gente preso nessas redes, manipular as nossas emoções e as nossas vontades e também mudar a maneira como a gente pensa e se comporta em troca do nosso tempo. Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres e nesse vídeo eu vou mostrar 5 pontos-chave denunciados por ex-executivos das redes sociais que você mais usa no seu telefone. Por exemplo, você gosta quando a sua timeline mostra uma recomendação de curso ou de roupa que tem tudo a ver com o seu gosto? Você curte quando surge uma daquelas publicações sugeridas expondo exatamente o que mais choca você na política? Você fica feliz em compartilhar os seus dados para ter uma experiência online mais personalizada? Talvez seja a hora de rever os seus conceitos. No fim desse vídeo, segura aí, eu mostro uma série de recomendações fáceis e práticas para você proteger os seus dados e principalmente combater o vício que você ou que os seus filhos e os seus parentes podem estar mergulhados. Antes de começar, esse vídeo contém spoilers, então não diz que eu não avisei. Vamos lá, ponto 1. Se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Você gostou quando a sua operadora de telefonia ofereceu acesso grátis ao Zap ou ao Facebook junto com o seu plano de dados? Para pensar. Por que raios o Mark Zuckerberg ofereceria um serviço de graça? E mais do que isso, como ele conseguiria ao mesmo tempo ficar cada vez mais rico? Em agosto, vale lembrar, a fortuna dele ultrapassou 100 bilhões de dólares. E só durante a pandemia do novo coronavírus ele teria ganhado mais de 30 bilhões. Quanto mais você usa as redes sociais, mais elas ganham dinheiro. Quanto mais tempo você fica curtindo, comentando e lendo conteúdos na sua timeline, mais você engorda um banco de dados que sabe tudo sobre você, às vezes mais do que você mesmo. Mas como é que a gente vira produto na prática, segundo eles? Quanto mais tempo a gente fica nas redes sociais, mais tempo a gente fica exposto às empresas que pagam anúncios nessas mesmas redes sociais. E esses anúncios são hipersegmentados, ou seja, eles aparecem para as pessoas que têm potencial para clicar ou para comprar os produtos que eles vendem, aquelas pessoas que têm a ver com o que está aparecendo. E como é que eles sabem quem tem potencial para quê? Você mesmo é a resposta. De novo, quando você curte, o tempo que você demora vendo determinada foto, os cliques que você dá, ajuda as redes sociais a mostrar você para anunciante A ou B. Isso acontece centenas de vezes por dia. Então, o objetivo dos donos das redes sociais e dos anunciantes é te segurar, é te manter o máximo de tempo dentro da rede social e, consequentemente, te expor ao máximo de anúncios. E muitas vezes, como mostra o filme, isso pode acontecer a qualquer preço. E aqui a gente chega no nosso ponto 2. Algumas ferramentas são desenhadas para te viciar e te manipular. Esse filme se baseia em relatos de pessoas como Tristan Harris, que é um ex-engenheiro do Google que tentou alertar os companheiros sobre os riscos das redes sociais e foi totalmente ignorado. O Asa Raskin, que é o cara que inventou o sistema de rolagem infinita, que é usado até hoje em todas as redes. O Guillaume Chaslot, um francês que ajudou a desenvolver o algoritmo de vídeos recomendados do YouTube. A Bailey Richardson, uma das ex-funcionárias que ajudaram a desenvolver o Instagram. O Tim Kendall, o ex-diretor de monetização do Facebook, Alex Rotter, ex-vice-presidente de engenharia do Twitter, e o Justin Rosenstein, um dos co-criadores do botão curtir do Facebook, além de sistemas que evoluíram para o Google Docs lá no Google. Esse último, aliás, eu entrevistei lá em 2018, pessoalmente em São Francisco, nos Estados Unidos. Naquela época, ele me disse que, depois de perceber que as notificações do Facebook, do Twitter, do Instagram estavam ocupando boa parte do dia dele e estavam afastando ele das relações da vida real, ele resolveu simplesmente apagar todas as redes sociais, todos os aplicativos de e-mail e de notícias do iPhone dele. Sim, o cara que inventou o like do Facebook apagou o Facebook. A tecnologia só deve prender a nossa atenção nos momentos que a gente quer conscientemente prestar atenção nela, ele me falou. Em todos os outros casos, ela tem que ficar fora do nosso caminho.
Isso lá em 2018. Pois bem, durante o filme eles mostram exemplos de ferramentas criadas justamente para manter a gente vidrado nas telas e dando dinheiro para os anunciantes. Um dos exemplos mais claros é a rolagem automática. Ela foi criada para que a sua experiência na rede não tenha fim. Você, por exemplo, gostaria de ler um livro que nunca acaba? Ou gostaria de começar a comer um prato que nunca termina? Você gostaria de fazer um trabalho que nunca chega a uma conclusão? Nas redes sociais é isso que você deixa acontecer e muitas vezes acha super legal e comemora. As notificações são outra dessas ferramentas feitas para viciar. Presta atenção, percebe só, se você ficar muito tempo, e nem tanto tempo assim, longe da sua rede social, ela vai dar um jeito de te mandar uma notificação, mesmo que seja sobre uma coisa aleatória que alguém fez só para te jogar de novo lá para dentro. E você, no fim das contas, cai nessa. Já a lógica das curtidas, dos elogios e das críticas que a gente recebe também tá lá para te viciar e te manipular. Para isso, eles pegam pesado com a sua autoestima e com os seus hormônios. Eu já vou falar mais sobre isso. Segundo o Tristan Harris, o cara do Google, as redes sociais estão treinando uma geração inteira de indivíduos que sempre que se sentirem desconfortáveis, sozinhos ou com medo, recorrem a chupetas digitais para se acalmar. Essas tais chupetas são as validações que a gente recebe por meio de elogios e curtidas logo depois de a gente publicar uma foto e que nos fazem ficar felizes. Segundo ele, isso atrofia a nossa habilidade de lidar com as coisas. E aqui a gente chega ao nosso terceiro ponto, falsas recompensas. Os engenheiros das redes sociais trabalham muito com o cruzamento entre psicologia e tecnologia. Foi assim que eles perceberam que podem manipular as nossas emoções por meio da dopamina, um neurotransmissor que é ligado ao prazer, à alegria, ao bem-estar, à sensação de recompensa. Todo mundo gosta de sentir isso é bom, então eles deram um jeito de fazer a dopamina circular aos montes, pela simples forma que a gente usa as redes sociais. Cada curtida, cada joinha é uma recompensa imediata. Nós somos seres que gostamos de atenção, e a gente também está cada vez mais solitário e mais carente. E as redes sociais, sempre tentando nos manter ali por muito tempo, fazem com que a dopamina dispare em segundos. Basta a gente se sentir querido ali dentro. Mas o contrário também acontece. A gente também pode sentir o oposto, tristeza, raiva e insegurança. E eles sabem disso. E é assim que a gente chega ao ponto 4 desse vídeo, uma explosão de suicídios infantis. O psicólogo social Jonathan Haidt diz nesse documentário que as redes sociais têm uma relação direta com a explosão em casos de depressão e ansiedade, especialmente em crianças e adolescentes. No filme, isso é ilustrado pelo caso de uma menina que cai em depressão depois de receber uma crítica sobre uma característica física dela, essa parte drama que eu falei no começo. Eu escrevi sobre casos parecidos em 2017 aqui para a BBC News Brasil. O suicídio virou a segunda principal causa de mortes de crianças e jovens em idade escolar, de 12 a 18 anos, nos Estados Unidos. O suicídio fica só atrás dos acidentes. As mortes de meninas entre 15 e 19 anos por suicídio chegaram a um recorde em 40 anos, e elas dobraram entre 2007 e 2015. Esse fenômeno também atinge crianças e adolescentes do sexo masculino, cujas mortes acontecem em maior número, mas crescem num ritmo menos acelerado. Os especialistas com quem eu conversei na época, lá em 2017, falaram num uso irresponsável de redes sociais, que nas palavras deles pode gerar competitividade e uma busca por padrões de beleza e de desempenho. Abre aspas, as redes sociais podem ter um impacto negativo sobre a autoestima de meninas e isso aumenta o isolamento delas, me disse uma psicóloga na época. Mas agora, o filme mostra pra gente que esse tipo de efeito não é só fruto do uso irresponsável, mas sim da forma irresponsável como as redes lidam com a gente. Ou seja, esse tá longe de ser um problema só de autocontrole e responsabilidade de cada um. É maior do que isso. Aqui a gente vem para o ponto 5. As fake news se espalham 6 vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras no Twitter. Essa frase aparece no documentário como uma citação a um estudo do MIT, lá nos Estados Unidos. Aspas, nós criamos um sistema que privilegia informações falsas, porque informações falsas rendem mais dinheiro às empresas do que a própria verdade. A verdade é chata, resume um dos ex-executivos. O filme mostra que essas notícias falsas são amplificadas por meio da paranoia de nos manter expostos a anúncios, aquilo que a gente já falou. Esses conteúdos, que normalmente são estimulantes, por exemplo, a gente quer porque quer clicar na notícia que promete revelar a verdade secreta sobre aquele político que a gente odeia, sobre o artista que a gente não gosta. Pois bem, elas aparecem por meio de recomendações automáticas. E aí a gente vai emendando uma fonte na outra e uma fonte na outra sem perceber, não sabe onde está clicando e muitas vezes mergulha numa onda de notícias falsas e acaba inclusive reproduzindo. Quem aí nunca passou por isso? A gente aqui na BBC News Brasil já fez reportagem alertando sobre esses temas. Pois é, aqui eu venho para o ponto 6, o bônus desse vídeo, como resolver essa história.
Antes, é importante destacar que esse documentário também é alvo de críticas, principalmente pelo fato dele ser apresentado por pessoas com características muito parecidas quase sempre. Quase todos eles são ex-executivos jovens, homens, brancos e sempre muito ricos. Os críticos apontam que tanta gente parecida pensando junta acaba pensando muito parecido. Se houvesse mais diversidade nesse debate, mais mulheres, mais pessoas negras, por exemplo, isso ajudaria a perceber mais problemas e principalmente encontrar mais soluções. Ainda assim, o documentário tem sido bastante elogiado por mostrar de uma forma bem didática os riscos da gente ficar passivo em relação ao que as redes pedem da gente. Mas então, como é que a gente faz para não ficar refém de tudo isso? O próprio filme dá algumas dicas e eu reproduzo elas aqui. Número 1, notificações. Elas são a principal ferramenta de manipulação das redes. Desativa. Simples assim. Desse jeito você vai até a rede social quando você quiser e não é ela que vem até você. Isso com certeza vai te render alguns bons minutos ou horas de vida real fora das telas. Vai por mim. Número 2, não embarque em recomendações de vídeos ou de conteúdos sem refletir sobre isso. Faça você as buscas por aquilo que te interessa. Quando a gente fica refém dessas indicações, a gente acaba seguindo uma lógica que é criada para anunciantes e não necessariamente para te informar. É nessas que a gente embarca naquele oceano de fake news que a gente estava conversando e acaba reproduzindo por aí. O ponto 3 é super legal. Siga pessoas e páginas com as quais você não concorda. Isso é fundamental. É assim que a gente fura a bolha que só mostra pra gente aquilo com que a gente concorda. Isso vai te ajudar a seguir outras pessoas, a aprofundar os seus conhecimentos sobre determinado tema, a se questionar sobre aquelas certezas absolutas que você e seus amigos têm e aprender a lidar com o diferente, mesmo que ele te desagrade. Ponto 4. Respira. Você não precisa dormir com o celular do seu lado. Você também não precisa acordar com o celular do seu lado. Tenta se desconectar 1 hora antes de ir para a cama, deixa esse aparelho em outro cômodo ou deixa em modo avião. De preferência, deixa ele longe. Aproveita e conversa com quem você mora. Lê um livro, medita, vê um filme, sai da timeline. Dica 5. Os seus cliques e o tempo que você fica olhando para uma postagem valem ouro. É assim que as redes sociais ganham dinheiro, como a gente conversou mais cedo. Então, tenha consciência sobre isso. Você pode optar por dar esse dinheiro ou não, e isso só depende de você. Clique só naquilo que realmente vale a pena. Fuja do que parece falso. E procure no Google o que fontes sérias, com credibilidade, disseram sobre um tema que mexeu muito com você. As chances daquilo ser pura perda de tempo são altas. E se você embarcar, acaba podendo fazer parte de uma engrenagem que você nem sabe qual é. É isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Logo, logo a gente está de volta com mais vídeos pela BBC News Brasil. Até!